Essa leitura foi como um soco no estômago. Brutal, reflexiva, terrível e maravilhosa. Antes de tudo, vamos deixar claro que esse livro é baseado num caso real, um dos mais brutais já registrados, o caso da Sylvia Likens. E minha recomendação sincera é que você pesquise sobre ele antes de iniciar a leitura, tanto para ter uma noção do quão violenta essa história é, quanto para perceber que o autor não precisou usar de exageros para tornar essa história chocante para o leitor. E claro que eu estou falando sobre A Garota da Casa ao Lado. Vamos conhecer a história de duas meninas que, após perderem os pais num acidente trágico, vão morar com sua tia e primos. Mas logo, situações estranhas, suspeitas e que pioram rapidamente começam a acontecer. E tudo isso é narrado por David, o menino que mora na casa ao lado. O livro começa com uma extensa e infinita introdução do Stephen King. Eu particularmente gostei dessa parte, mesmo que seja um pouco cansativa e contenha diversos spoilers sobre a história em si. E depois de conversar com algumas pessoas, que inclusive uma delas desistiu da leitura por causa da introdução, meu conselho é que você deixe para ler essa parte só no final, quando já terminar a leitura. De toda forma, eu amei esse livro. Devorei cada página e palavra, senti várias emoções, ódio, raiva, empatia e muito mais. Essa história vai muito além de um crime terrível. Temos várias camadas brutais de negligência e conflito. E eu super recomendo. Só esteja atento se você é uma pessoa sensível para certos tópicos, principalmente envolvendo crianças. E agora vamos às minhas opiniões. E sim, vai ter spoiler. Eu vejo esse livro em diversas camadas. E talvez a que me pegou mais, a que me abalou de um jeito diferente, foi ter toda a história do ponto de vista e narrada por David. E esse personagem, esse conflito que sentimos durante toda a leitura, pode ser resumido muito bem em apenas uma frase: para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada. Nós começamos o livro com David já adulto, meio que se arrependendo e quase se justificando pelos atos que cometeu na infância. Quando tudo acontece, ele é apenas um menino de 12 ou 13 anos. Mas ao mesmo tempo parece ser a única criança ali envolvida que entende o quão errado é tudo o que está acontecendo. Desde o início, David se sente mal, suspeita de algumas situações e nota coisas que ninguém mais parece ver. E passa boa parte do tempo lutando entre contar ou não aos seus pais sobre os acontecimentos da casa ao lado. David tenta se convencer por diversas vezes que ele não pode fazer nada, que não tem poder algum. Até porque, no final das contas, ele é apenas uma criança. Maggie, que é a vítima, já tentou pedir ajuda da polícia e nada aconteceu. Há rumores por todo o bairro sobre as atrocidades que acontecem com ela. Mais crianças sabem e participam. Então, por que ele deveria fazer alguma coisa? O que ele pode fazer? A partir disso, podemos pensar muitas coisas. Realmente, que poder um menino tinha nos anos 50? Cabe a uma criança tomar uma atitude? E ele é mais responsável só por entender a gravidade da situação? Não me sinto na capacidade de responder essas perguntas, nem de tomar uma decisão. O óbvio é sentirmos ódio dele, e realmente isso acontece. Mas, ao mesmo tempo, ele é apenas uma criança confusa. E sobre isso eu também tenho um achismo, que David estava passando por uma certa dissociação por grande parte do livro. A sua situação familiar não estava das melhores, e ele parece anestesiado por diversas vezes. Isso é algo meio sutil no livro, nunca é abordado com todas as palavras, mas dá para perceber, principalmente em um momento onde David descreve não sentir nada. Até sentir tudo, de uma vez só. A profundidade, a gravidade, o caos, a culpa. E então ele começa a chorar sem conseguir parar. Também não consegue se mexer por sentir todo o peso daquela situação. Esse menino cheio de conflitos é o carrasco. E de certa forma, ele também é a vítima. Claro que nunca vamos conseguir comparar seu sofrimento ao de Maggie, mas a história meio que gira em torno dele. E eu achei isso interessante. Eu acho que conseguiria falar desse livro por horas e horas, e mais algumas horas, por conta de todas as camadas que ele aborda. Ainda temos a questão da sociedade, como ninguém fez nada, mesmo suspeitando sobre tudo o que estava acontecendo, e como o momento histórico influenciou em tudo isso. Sobre as outras crianças e sua crueldade tão natural. Se o homem nasce ruim, ou o meio que o corrompe. Mas vamos falar um pouco sobre Ruth.
a grande mente por trás desses crimes. Essa mulher pode ser tudo, a personificação do mal. Mas ela não é burra. Sabe muito bem como manipular as crianças para manter elas sob seu controle, oferecendo cerveja para os meninos, os tratando como iguais, contando histórias obscenas como se não fosse nada. Ruth oferece a eles o que mais ninguém é capaz, o que nenhum outro adulto faz, que é apenas tratar essas crianças como pessoas. E isso tudo de uma forma bem distorcida, é claro. Mas pare por um minuto e lembre da sua infância, de como você era tratado. Agora pense novamente em como deveria ser uma criança nos anos 50. Você deve obedecer, não questionar, se comportar perfeitamente. E a consequência para qualquer erro, por mais simples que seja, seria um cinto e um castigo. Ruth não segue essas regras, e assim os meninos se sentem livres, seguros e acolhidos. Ela é a adulta legal, alguém que eles podem confiar e contar a qualquer momento. Propositalmente, ela usa dessas artimanhas para controlar eles. Dessas e muitas outras. Uma pior do que a outra, uma mais absurda do que a outra. E no final, tá aí o resultado. Controlando várias crianças e as instruindo a torturar outra. Todas as regras e limites que ela impõe são respeitados. E toda a liberdade e instruções que ela passa são aceitos de braços abertos. Até porque, se é um adulto falando, ela deve ter razão. Também podemos observar o declínio mental abrupto de Ruth. Isso não é abordado com todas as palavras, mas fica muito claro. E novamente eu digo, eu provavelmente poderia discutir sobre essa história por horas. Mas vamos falar sobre o final. Particularmente, eu não gostei muito do final. David tem suas atitudes meio que justificadas. Se torna literalmente uma vítima e depois um herói, quando sua raiva fala mais alto e ele empurra Ruth pelas escadas. E assim, a vilã tá morta. Eu entendo, foi satisfatório. Quem não quer ver o vilão se dando mal? Mas eu prefiro finais mais realistas, como nesse caso com a prisão de Ruth, ou até consequência nenhuma. Vamos fazer o quê? Essa é a vida. Mas bem, acho que eu já falei até demais. Por enquanto é isso, e até já!